está dizendo, ela está gritando para vocês. Agora vocês se assustam com uma derivada, aí vocês não conseguem perceber. Gradiente de concentração, você tem um gradiente. Então, se eu tenho um tanque aqui, uma razão, 300 vezes, né? Se eu tenho um tanque aqui, tem os constituintes aqui, tá certo? Para onde é que esse negócio vai se mover? Para de uma menor de concentração. Tá certo? Então, isso aqui vai mover na direção de menor concentração. Na verdade, você vai ter movimento para os dois lados, mas preferencialmente ele vai. Você vai ter movimento dos dois lados aqui fosse aberto. Tá. Isso aí a gente vai ver depois os efeitos dessas barreiras no processo de transporte. Tá? Isso aí a gente tem outro assunto. Então, a alta concentração está aqui, essas moléculas elas vão se mexer para onde tem menos moléculas. Tá certo? As moléculas do poluente, dos constituintes, sal, por exemplo. No vídeo que eu postei antes de ontem, tem um exemplo de como usar esse tipo de conceito para medir vazão. Tá? Basicamente, olha, o processo de fusão ele é governado por isso aqui. Tá? É uma direção, então nós estamos supondo que ao longo da seção transversal está tudo uniforme, ou seja, não existe gradiente nas outras direções. Então não existe movimento devido à difusão molecular nas direções Y e Z. Tá certo? Só existe na direção X. Significa que aquela área lá, ó, é claro que é irregular, né? Tem molécula, movimento aleatório, né? Ela está se movendo assim. Áreazinha. Direção da região de menor concentração. Tá? Ok? Então, você está vendo aquela, digamos assim, coluna de poluente que está ocupando toda a seção. É o seguinte, pensa que isso aqui está cheio de poluente. Tá? Vai mexer para onde? Essa parede aqui de poluente vai se mexer para onde? Para lá. Tá? Vai haver fluxo de difusão nessa direção aqui? Não. A concentração daqui é bem para lá. Não quero ir para lá. Está cheio já. A mesma coisa que uma boate. O local está cheio aqui, né? Aí você tem um espaçozinho ali. Isso aqui você não está querendo dançar. Ali, ó. Você vai, você consegue se mexer e tal. As moléculas vão procurar o mesmo espaço para dançar. Tá certo? Então é o mesmo conceito. Então nós vamos aqui para a direção Y. Não vou, porque já está lotado para lá. Não consigo mexer. Eu quero ir para lá, porque aí, ó. Né? Z também eu não consigo mexer. Tá certo? Então o que vai fazer? Essa coluna de constituinte aqui, ela vai migrar para a região de menor concentração. É claro, ó, as moléculas elas vão tomar suas decisões de forma aleatória. Então, aí eu vou para frente ou vou para trás? Para trás não posso, porque é a parede. Então eu vou para frente. Certo? A outra lá decidiu ficar parada. Estou parada lá, porque está muito, né? Apertadozinha, eu não consigo se mexer para o lado. Né? Essa aqui agora, que se mexeu para frente, ela pode voltar ou ir para frente. Mas é mais provável que ela vá para frente. Certo? Ela está aqui agora, a concentração que está atrás dela já não é tão forte quanto a que estava lá na parede. Ela já pode pensar em voltar um pouquinho. Certo? E assim vai. Toda essa parede ela vai se mexendo, né? Gradativamente, é claro que vai ser toda irregular, porque as moléculas, né? Elas são independentes uma da outra. Tá? Elas são conduzidas por esse gradiente de concentração. Tá? Por esse gradiente de concentração. Então, esse é o processo de difusão. Tá? E o processo de agressão? Vamos dar um exemplo do rio. Se eu estou aqui, tem uma água parada, tem uma comportazinha parada. Joguei aqui na seção transversal, para continuar só com a dimensão, sal ao longo de toda a seção transversal. Tá? Eu estou aqui no centro da rua. Eu estava jogando, né? Não consigo ficar aqui. Aí o que é que eu vou ver? Que processo eu vou ver? Eu ver difusão. Eu ver difusão. Só difusão. Água na parada. Tá? Então eu vou ver o espalhamento dessa área aqui que está cheia de sal, tá? Para um lado e para o outro. Ok? De forma até simétrica. Tá? Porque a água está parada. Ela está dentro do meu pé.
vi que ele abriu, já botei a minha prancha, fiquei em cima da prancha. Tá? Aí agora a água vai se mover. Minha prancha vai junto com a pluma. Tá certo? Que processo eu vou continuar vendo? Você vai ver a Eu estou em cima da prancha. A difusão. Eu consegui ficar em pé. A difusão. Estou em cima da prancha. a difusão. Só a difusão. Então, Porque a prancha vai estar andando junto, né, com a pluma. Agora, se eu já tiver saído d'água, se eu estiver na margem, o que é que eu vou ver? a difusão. Eu vou ver a pluma se deslocando com a velocidade e ao mesmo tempo ela vai se expandindo, certo? Então, quem começou aqui, digamos, concentrado, eu vou ver se deslocando assim e ao mesmo tempo assim. Certo? A gente mostrou essas informações aqui. Essa é aquela mesma analogia daquela conceito clássico de física, que tem a pessoa na estação, Está dentro do trem, jogando uma bolinha para cima, mesmo. mesmo, tá? É a mesma coisa. É o referencial inicial, né? Você está no referencial que tem movimento, tá? Se você estiver no referencial à margem, você vê os dois processos, adversão e difusão. Se você estiver no referencial com velocidade, né, em cima de uma prancha, você só vai ver o processo de difusão, tá? Ok? Então esse é o processo de difusão. E o processo de advecção? O processo de advecção é o transporte disso ao longo do tempo. Como é que eu descrevo isso? X igual a VT. Tá certo? X igual a VT. Só que essa equação que nós estamos tratando aqui nesses problemas, nós não estamos interessados no tempo de transporte. Nós estamos interessados em quê? Nós estamos interessados em saber o balanço de massa, o que é que entra no sistema e o que é que sai. Tá certo? E o que é que ficou. Tá? Nós queremos entender isso. Nós não estamos ainda respondendo quanto tempo leva uma pluma a chegar num rio, se movendo a 10 centímetros por segundo, a 10 quilômetros do ponto de lançamento. Nós não estamos resolvendo esse problema. Eu estou querendo saber quanto é que se entrou tanto de concentração de poluente, tinha um sumidouro aqui nessa região, quanto é que vai chegar lá na minha saída do meu volume de controle, que, por exemplo, pode ser um ponto de captação de água para abastecimento do âmbito. Eu não vou querer que tenha poluente com uma concentração acima do limite permitido. Certo? É isso. E aquela equação de transporte que nós vimos aqui, como é a equação do transporte? Já sabe qual? Vamos lá. Como é a equação do transporte? Sem olhar. Primeira coisa é isso aqui, né? Que é CDV, né? O que é isso aqui? O que é que representa isso aqui? Vamos lá. O que é isso aqui? O que é C? É o quê? O que é que ela representa? Digamos que seja um constituinte que eu estou interessando. O que é isso? É massa por unidade de volume. Não é isso? Massa por unidade de volume. Vezes a unidade de volume. Massa integral. A massa total do meu sistema de controle, do meu volume de controle. Tá certo? E isso aqui. Variação do tempo. A variação dessa massa ao longo do tempo. A taxa de variação da massa ao longo do tempo. Se o regime for permanente, o que é que acontece? Certo? Se for transiente, aí tem variação. Ou seja, a massa não é constante. Tá? Se ela for constante, derivada de uma constante em relação a qualquer variável, o quê? Zero. Isso aqui em relação ao volume do controle. Que é isso aqui? Já viu, mas quero mais. Hã?
qual é o outro? Que é isso aí? Sim, fluxo difusivo. Por que mudou daqui para cá? O que é que mudou? Isso aqui é a lei de Fick? É a lei de Fick. Passando por uma área elementar. Certo? Aqui é a área elementar. Você está passando, você está calculando o fluxo por cada areazinha que compõe a sua superfície de controle. Tá? Aí você vai somar, integra, não integra em adeus, não vai ter, entendeu? Não vai ter complicação. Vocês não vão precisar derivar, não vai integrar, não precisa fazer nada, é só fazer o balanço. Então, ó, você vai ter que integrar para toda a superfície de controle, somando o fluxo para cada área elementar. Isso aqui é a mesma lei de Fick. Depois tem o quê? Qual é o outro termo? Está faltando? Mais ou menos S. Mais ou menos S. Que S é esse? Se está entrando massa ou saindo massa? Está entrando massa ou está saindo massa? Se é fonte ou sumidor. Tá? Então, basicamente, vocês vão ter que aplicar essa equação. É claro, fazendo as simplificações, a área não vai ser regular, a área vai ser regular. Então, quando você está trabalhando com áreas regulares, a maioria daqueles termos ali, eles somem, né? Só com área, né? Sim, agora a questão, voltando à pergunta. Certo? Volume de controle. Se eu fizer isso aqui, o que é que acontece? Vai ter um gradiente de concentração da entrada do tubo até a superfície de controle. Então, se eu fizer isso aqui, se eu for doido o suficiente para fazer isso aqui, certo? Como é que fica a adequação de transporte? Digamos que eu não tenho subidor. Vai ter que integrar. Eu não posso desprezar isso aqui. Certo? Esse termo não vai poder ser desprezado. Porque eu vou ter gradiente de concentração entre o tanque e a minha população. Tá? Essa concentração aqui vai ser diferente dessa. Por isso, que a gente entra na população. Por quê? Concentração aqui é a mesma aqui. Então eu não tenho gradiente de concentração. Eu não tenho gradiente de concentração porque DC que variou de concentração com relação à variação de X é zero. Tá? Ó, eu variei X aqui, ó, passei daqui para cá. Isso aqui é o meu dx. Né? E a concentração ficou a mesma. Então, a variação da concentração é zero, que implica que o meu fluxo difusivo é zero. Significa que esse termo aqui vai para o espaço. Tá? E eu fico só com os outros termos. Ok? Então, primeira coisa que eu quero ver na prova é a definição do volume de controle. E tem que estar claro. Defina o volume de controle. Tem que ficar claro para mim qual foi o volume de controle que você usou, senão eu não tenho como saber se você escolheu o equacionamento correto ou não. Eu acho que vou fazer igual a esse. Primeiro, tipo, a primeira equação, se o regime for permanente, que eu serve a lá. Isso é certo. Não, estou só confirmando a questão do regime permanente, para a gente poder O primeiro zerar. termo seria zero, porque não tinha variação do termo. Aqui esse termo aqui, ele só é zero. Se o regime for Ou melhor, ele só não é zero se ficar claro que a massa varia com o tempo. Tá? O que mais?
Vai pra lá.